Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do curso técnico em manutenção mecânica. Essa é uma aula 3 de 5, onde nós veremos algumas máquinas simples. Meu nome é Armstrong Gonçalves e acompanharei com vocês essa aula. O roteiro da aula. Então, ao longo dessa aula nós veremos o item 1, máquinas simples, 2, tipos de máquinas simples, 3, resumo e algumas referências que serão mostradas no final dessa aula. Então, máquina simples. O que é uma máquina simples e qual a finalidade dela para o sistema de transmissão, que é a disciplina de vocês? Então, as máquinas simples, apesar de a gente não ter esse costume de relacionar esse nome com algumas técnicas que nós utilizamos, mas sempre que nós utilizamos algum dispositivo para melhorar ou aperfeiçoar um movimento de carga, algum equipamento específico, seja o mais simples possível, uma chave de roda, uma alavanca, tudo isso são máquinas simples. Então, tem como conceito máquina simples, fisicamente, são máquinas que normalmente não passam de duas, a saber, por exemplo, uma alavanca e um plano inclinado. Então, essas máquinas simples são utilizadas diariamente pelos mecânicos, pelos carregadores, enfim, por todo mundo de um modo geral sempre. Eu tenho certeza que já utilizou um sistema de alavanca para erguer alguma carga específica. Então, na imagem abaixo, a figura 1, está representada algumas máquinas simples, como por exemplo, a utilização de uma alavanca para deslocar uma pedra, uma roda. A roda é muito simples, é muito utilizada em carros, motos, então tem várias utilidades de uma roda. Isso tudo é uma máquina simples. Tem também na parte inferior da figura um plano inclinado. O plano inclinado é muito utilizado para carregamento de veículos, onde é necessário você empurrar algumas cargas para fazer esse carregamento de veículos. Utilizado também para rampas de acesso, onde é mais fácil você subir a rampa com maior facilidade do que você subir esses degraus. Então, tudo isso são conceitos de máquinas simples. No próximo slide, nós vemos também outra forma de conceituar máquinas simples, que é um dispositivo, tecnicamente uma peça, capaz de alterar uma força, seja intensidade, ou direção, ou sentido. Tudo isso com o intuito de ajudar o homem a cumprir uma determinada tarefa, com o mínimo de esforço possível. Então, por exemplo, você tem uma representação da figura abaixo, uma máquina simples, onde você tem uma carga que você quer puxar, deslocar, e é mais fácil você transportar se você fizer uso de uma máquina simples. Por exemplo, um exemplo bastante comum utilizado que a gente convive no dia a dia, um carrinho de mão. Um carrinho de mão é uma máquina extremamente simples. Então você tem ali um equipamento em que você deseja transportar, digamos, 2 sacos de cimentos, cada um pesando aí 50 quilos. Então, se você fosse transportar carregando no braço ou no ombro aquela massa, aquele peso, seria um pouco complicado. Mas quando se faz o uso de um carrinho de mão, que não é ligado à energia, não tem motor de combustão interna, não tem nada que venha propulsar um esforço naquele carrinho de mão, é só você mesmo. Então, quando você usa aquele equipamento, aquela máquina, você consegue transportar com maior facilidade aquela carga. Então, um carrinho de mão também pode ser considerado uma máquina simples e é um bom exemplo para essa videoaula. O próximo slide, máquinas simples, o item 1.2. Vantagens de uma máquina simples. Então, a vantagem de uma máquina simples, ela também pode ser medidas matematicamente. Então, a equação que se mede a vantagem mecânica de uma máquina simples é a relação ou a divisão da intensidade da força transmitida e a intensidade da força aplicada. Então, sempre que você aplicar uma força, digamos, de 10 newtons e você consiga com que essa força no final da sua máquina simples seja 100 newtons, então você teria uma vantagem mecânica aí de 100, uma vantagem mecânica de 10, perdão. Como você observa, por exemplo, a VM, que é a sigla para vantagem mecânica, é a grandeza adimensional. Então assim, por exemplo, se VM é igual a 4, é a vantagem mecânica de uma dada máquina simples. Isso significa que se você aplicar a força de 10 unidades na máquina, a máquina transmitirá para a carga aquilo que você quer levantar, aquilo que você quer empurrar, arrastar, puxar, apertar, rasgar, cortar, qualquer uma dessas
atividades, você aplicando uma força de 10 unidades, com uma vantagem mecânica de 4, você terá uma força no final de 40 unidades. Então é como se você multiplicasse a sua força. Então a vantagem mecânica nada mais é do que uma multiplicação de força. Sempre que você, quanto maior a vantagem mecânica, maior será a força final que você vai estar transmitindo. Então no próximo slide, no item 2, tipos de máquinas simples, o item 2.1 tem uma máquina simples, é uma das mais simples que existe realmente, que é a alavanca. Então a alavanca é um sólido alongado e rígido que pode girar ao redor de um ponto de apoio, também conhecido como fulcro ou fulcro eixo de rotação. Então normalmente é utilizada a alavanca quando você quer erguer algum peso específico em que a sua força normalmente não seria capaz ou seria necessário um esforço muito grande para movimentar aquela carga ou erguer. Na figura abaixo aí, figura 3, é possível observar. Então você tem uma peça aí apoiada no chão e uma alavanca denominada de BR e BP. Então quando você aplica um esforço na extremidade dela, lá em P, o braço da alavanca BP, para que você tenha uma vantagem mecânica, obrigatoriamente tem que ser maior do que o braço da parte BR. Então quando você aplica um esforço nessas devidas proporções, você conseguirá aumentar o esforço final da sua alavanca. O próximo slide é mostrado também uma representação mais detalhada da alavanca. Então toda alavanca ela deve apresentar ou ela possui os seguintes elementos. Então você precisa aplicar uma força motriz nessa alavanca, a força P. Ela terá uma força resistente R, que é a força que irá a força referente ao peso daquele bloco. Você tem o braço motriz, que é a distância entre a força motriz e o ponto de apoio, que é a parte BP dessa alavanca. E também tem o braço resistente, que é a distância entre a força resistente, é quem está resistindo ao esforço, né, a peça que você quer deslocar, e o ponto de apoio. E também o ponto de apoio da alavanca, que é onde a alavanca fará o giro dela. Também designado como máquina simples, um plano inclinado. Acredito que todo mundo já viu um plano inclinado, como por exemplo no carregamento de caminhão cegonha. Então é mais fácil estender alguns trilhos inclinados ali, algum plano inclinado, para que os veículos consigam subir na parte superior do veículo. Então o plano inclinado também é considerado uma máquina simples. É muito utilizado em caminhão cegonheiro e possibilita a subida e a descida de carros com uma certa facilidade. Próximo slide, o item 2.2, plano inclinado também. Então você pode ver na imagem abaixo a aplicação de um plano inclinado. Então na figura do lado esquerdo tem o carregamento de um veículo qualquer, em que é necessária a utilização de 2 pessoas para fazer o carregamento desse veículo. Já quando se usa um plano inclinado para subir essa carga do solo até a carroceria do caminhão, faz-se o desuso dessa segunda pessoa. Então uma só pessoa conseguiria fazer o carregamento desse caminhão, sendo desnecessário 2 pessoas. Então o plano inclinado é bastante comum e muito utilizado nas empresas de um modo geral. Tem aí outra representação de um plano inclinado, o item 2.2 também, onde você tem um homem movendo ou deslocando uma carga, aí, um cilindro, um tambor, pode ser qualquer outra coisa, em que quanto mais inclinado for esse plano, por exemplo, na figura abaixo à esquerda, você tem um homem carregando um tambor aí por um comprimento, uma distância de 6 metros, né, um plano inclinado. Só porque ele tem 3 metros de altura, então esse plano fica muito inclinado. Quando você aumenta a distância desse plano, você diminui a inclinação dele. Então a altura é a mesma, 3 metros, só porque como você aumentou o percurso que irá percorrer, essa inclinação diminuiu, facilitando o movimento, facilitando o carregamento dessa carga que ele está realizando aí. Então pode-se deduzir que quanto mais comprido for um plano inclinado, menos força será gasta na movimentação de uma carga para a mesma altura. Próximo slide, o item 2.3, a roda. Então, a roda constitui uma das descobertas mais importantes pelo homem.
Ninguém sabe, porém, claro, como ela foi inventada, mas sabe-se que na pré-história os homens usavam troncos redondos de árvores e discos de pedra para funcionar como rodas. Então ele queria transportar um tronco maior a uma certa distância, ele fazia o uso de vários troncos, colocava esse tronco maior em cima e fazia o deslizamento desse tronco ao longo de uma distância qualquer. Então na figura 3 é possível observar os troncos sendo usados como rodas. Próximo slide, o item 2.3 também mostra outra aplicação das rodas. Então na figura 14 é possível observar a parte esquerda um poço, onde é muito comum utilizar um sarrilho. Um sarrilho nada mais é do que aquele mecanismo, a roda, em que a corda vai ser enrolada, de tal forma que com um pequeno esforço que é dado na extremidade desse eixo, dessa roda, é possível elevar o balde de água, como está sendo representado abaixo, lá do fundo do poço até a superfície. Do lado direito também é possível observar uma roda d'água. Então a roda d'água é um instrumento em que na extremidade cai uma certa quantidade de água, produz-se um esforço e faz com que ela consiga girar. E esse movimento dela faz produzir uma força que pode ser utilizada para outras coisas. Próximo slide também mostra outro tipo de roda. As engrenagens são chamadas de rodas também. Então as engrenagens são rodas dentadas e é utilizado não mais em uma máquina simples, mas em máquinas complexas, como por exemplo em torno, furadeira, um automóvel, um liquidificador, possuem diversos tipos de rodas que permitem os mais variados movimentos. Então as engrenagens normalmente nós não conseguimos ver dentro de um liquidificador, mas pode ter certeza que lá vai ter. Dentro de automóvel, no sistema de transmissão, tem vários tipos de engrenagens. Então a roda é um sistema, uma máquina simples muito utilizada. Tipo de máquina simples, o próximo slide, o item 2.4, rodana. Então a rodana é uma roda que gira ao redor de um eixo que passa por um centro qualquer. Na borda da rodana existe um sulco ou uma abertura para que se encaixe uma corda ou um cabo flexível. Então a rodana é muito comum utilizado, os pedreiros usam muito para elevação de carga do nível inferior até um piso superior, levar massa, tijolos, dentre outros. Tem várias aplicações de rodanas também. Na imagem abaixo, a figura 16, vocês podem observar os componentes de uma rodana, onde você tem um gancho, onde ela é utilizado para fixar essa rodana num piso superior, e nessa rodana tem a garganta ou o sulco, que é onde vai ficar alocada a corda, o suporte do gancho e o disco. Todos esses componentes fazem parte da rodana. O próximo slide é uma aplicação dessa rodana. Então a rodana pode ser fixa ou pode ser móvel. À esquerda você tem um tipo de aplicação de rodana fixa e à direita você tem um tipo de aplicação de rodana móvel. Ambos os sentidos servem para facilitar a movimentação de carga. Então na rodana fixa o eixo é preso a um suporte qualquer. Quando em uso ela não acompanha a carga, que é diferentemente da rodana móvel, em que à medida que você faz a subida ou a elevação da carga, a rodana acompanha. E se você desce a carga, a rodana desce também acompanhando. O resumo. Nessa unidade 3, nós conhecemos os conceitos e definições das máquinas simples. Foram apresentadas também algumas vantagens mecânicas dessas máquinas simples e a determinação do trabalho realizado por elas. E por último, você conheceu também os 4 tipos de máquinas simples. Por exemplo, a alavanca, o plano inclinado, a roda e a rodana. Todos esses componentes, apesar de não ser fácil a sua visualização, mas eles são utilizados no sistema de transmissão dentro do curso de manutenção mecânica. Então, o próximo slide, o item 4, é possível ver as referências que foram utilizadas aí. Se vocês quiserem algumas informações, vocês podem ver, como por exemplo no livro do Ferraz Neto, onde tem as máquinas simples e os conceitos gerais. Então podem acessar que vocês terão mais informações nesse livro. Obrigado, valeu pela participação de vocês nessa aula e até a próxima. Valeu, galera!